Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? A gente vai continuar a nossa conversa sobre concordância verbal, focando agora nessa parte 2, nos casos que envolvem o sujeito composto. Tudo bem? Vamos lá. Então a gente vai ver agora essa concordância, essa relação entre sujeito e verbo dentro do contexto dos sujeitos compostos. Então o que é o sujeito composto? Eu vou lá, localizo o verbo, que é o começo de tudo. Então, eu tenho a seguinte mensagem: um jovem e um adulto podem estar passando por momentos de ansiedade e depressão nesse momento. Podem, eu localizo logo o verbo. Então, eu sei que eu estou falando alguma coisa de um determinado sujeito. Então, como é que eu vou fazer para localizar o sujeito? Quem é que podem estar passando por momentos de ansiedade e depressão neste momento? A resposta é o quê? O sujeito. Só que dentro desse sujeito eu vou observar que eu tenho um núcleo que é adulto, tá? E tenho um núcleo que é o jovem. Então eu tenho dois núcleos, eu tenho duas palavras mais importantes. Então por isso que eu vou classificar esse sujeito como composto. Então, um jovem e um adulto podem estar passando por momentos de ansiedade e depressão neste momento. Quando eu tenho um sujeito composto por mais de um núcleo, que a gente vai chamar de composto, a regra geral vai dizer o seguinte: se eu tenho dois núcleos, o verbo vai para o plural. Eu vou concordar, né, com este verbo, colocando este verbo no plural. Tudo bem? Continuando então aqui, gente. A gente vai visualizar agora, rapidinho com exemplos, as regras que envolvem o sujeito composto. Primeira regra, a gente vai falar sobre concordância atrativa. O verbo, nesses casos mais comuns da regra geral, vem para o início. Muda alguma coisa? Sim. Exemplo. Em vez de dizer que o jovem ou adulto sofre com problemas de ansiedade, eu digo, né, que sofre o jovem e o adulto com problemas de ansiedade. Quando eu coloco o verbo no início, eu vou ter a chamada concordância atrativa. E o que ela diz para mim? Que eu posso concordar com o núcleo mais próximo também. Então, eu tenho uma outra possibilidade. Quando o verbo estava depois do sujeito, eu só tinha uma opção. Tenho lá um sujeito com dois núcleos, eu sei que o verbo permanece no plural. Agora, se o verbo vier no início, eu tenho também a opção de obedecer à concordância atrativa, que é essa que me permite a concordância com o único núcleo mais próximo, tá bem? Então, ó, sofre o jovem e o adulto com problemas de ansiedade, não teria erro nenhum. E aqui eu posso fazer a concordância com os dois, como eu fazia do mesmo jeito quando o verbo vinha depois. Então, eu posso também sofrem o jovem e o adulto com problemas de ansiedade, tá bom? A única coisa que muda é que na regra 1, que é relativa também à regra geral, eu vou analisar a posição do verbo. Quando o verbo estiver no início, eu posso fazer a concordância atrativa. Tudo bem? Vamos lá. Aqui na observação 1. Quando o verbo aparece antes do sujeito, como a gente falou, a concordância atrativa. Nesses casos, a concordância também pode ser feita com o núcleo mais próximo. Foi o que eu falei aqui. Sofre o filho e os seus pais com problemas de ansiedade. Então, singular. Só que ali, nesse caso, qual é a grande diferença? Eu tenho um núcleo que é singular, tá vendo? Filho. Mas eu tenho dentro do meu sujeito composto um núcleo, pais, que é plural. Então, se eu inverto a frase, eu vou ter que fazer a concordância no plural, no plural. Sofrem os pais, tá? E o filho com problemas de ansiedade. De qualquer modo, eu posso tanto concordar ali com o que está mais próximo, quanto com tudo. Na verdade, ali tanto faz. Eu não vou saber se esse sofrem é só os pais, porque os pais já estavam no plural, ou eu estou pegando pais com filhos. De qualquer modo, você sabendo que existe a concordância atrativa, vai te servir muito mais quando for o primeiro exemplo, quando o núcleo mais próximo estiver no singular. Porque aí esse verbo pode ficar tanto no plural quanto no singular. Tudo bem? Continuando. A observação 2 também é muito importante, tá, gente? Também na concordância atrativa, caso o verbo venha acompanhado de pronome reflexivo, deve permanecer no plural. Por quê? Vamos analisar aqui.
Compreendem-se o filho e os seus pais com problemas de ansiedade. Eu tenho o núcleo filho e tenho o núcleo pais. Tudo bem? Só que nesse caso ali, quando eu digo compreendem-se, o C aí, ele está indicando que essa ação é o quê? Recíproca. Um compreende o outro. Os pais compreendem o filho compreende os pais. Então, nessa reciprocidade, ela vai fazer o quê? Ela vai me obrigar a concordar este verbo no plural. Porque se um compreende o outro, são duas ações, tá? Eu tenho ali compreendem-se, um compreende o outro, tudo bem? Continuando, regra 2. Quando o núcleo é representado por pessoas gramaticais diferentes. Como assim? A gente vai observar a ordem de prioridade. Nas pessoas verbais eu tenho primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular. E depois a mesma sequência no plural. Primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Eu sempre vou procurar focar nesta ordem. Primeiro eu, segundo tu ou você, terceiro ele. Lembrando sempre que a primeira é quem fala, a segunda pessoa verbal é com quem eu falo e a terceira a pessoa verbal de quem eu falo. Então, a gente vai obedecer essa ordem de prioridade. Como é que isso vai ficar na hora dos exemplos? Eu e ele precisamos de ajuda. Eu tenho um núcleo ali, tenho dois núcleos, que na verdade eu e ele eu posso usar como nós. Nós é primeira pessoa do plural, tá? Então ali eu vou fazer a concordância do verbo se tiver o sujeito, né? Se tiver, tem um sujeito composto, que tem dois núcleos, eu e ele. Eu vou fazer a concordância com a primeira pessoa. Quem é a primeira? Nós. Eu vou englobar todo mundo. Tá? Então, nós precisamos de ajuda. Eu não poderia dizer eu e ele preciso de ajuda, porque senão você estaria ignorando ele. Tá? E mesmo que você considerasse primeira pessoa, é primeira pessoa aqui, gente, não é só a primeira pessoa eu, não, primeira do singular. É a primeira pessoa também quando tiver ali no contexto a ideia de nós, tá? Então, se eu tenho núcleos eu e ele, eu posso colocar precisamos, ok? Então, verbo no plural, como eu falei. Continuando. Tu e ele precisareis de ajuda. Aí, lembrando que eu tenho tu e tenho ele. Então, ali eu tenho tu e ele, juntando os dois. Vós, tá? Então, vós ou vocês precisareis. Nesse caso aqui, eu tenho que concordar com o vós, porque aí eu tenho precisareis, tá? Já é mais rebuscado, como realmente a pessoa tu e a pessoa vós. Então, aqui eu vou concordar com a segunda, porque ali eu tenho o quê? Eu tenho segunda e terceira. Então, a prioridade como que obedece? Se eu tenho segunda e terceira, prevalece a segunda. Tá ok? Assim como no primeiro exemplo, eu tinha primeira e terceira, prevalece a primeira. Plural. Tu e ele precisarão de ajuda. Também a gente pode concordar, é aceito também, que o tu e o ele, né, juntando você e ele, são vocês. Tá ok? Sem problema nenhum. Tu e ele, como se fossem eles, precisarão de ajuda. Tá ok? Vamos lá. Observação. Quando o verbo aparece antes do sujeito, tá vendo que sempre vai ter uma alteração quando o verbo aparece antes? A chamada concordância atrativa? Então, nesses casos, pode ser feita a atração com o núcleo mais próximo. Então, olha só. Precisarei eu e os meus amigos de ajuda. Então, eu tenho ali primeira pessoa do singular. Vou manter no singular o verbo também. Precisarei eu e meus amigos de ajuda? Ou eu posso fazer também a concordância atrativa no mais próximo. Precisarão meus amigos e eu de ajuda? Só que aqui a gente tem que lembrar que pela ordem de prioridade, o verbo poderia concordar conjugado como precisaremos, porque aí eu junto meus amigos e eu precisaremos de ajuda. Tá ok? Então aqui a gente tem várias possibilidades só porque o verbo está deslocado, o verbo está no início, tá ok? Lembrando que esse caso aqui é concordância atrativa. Sempre que o verbo tiver no início, observem a possibilidade da concordância atrativa. Vamos lá. Observação 2. Também na concordância atrativa, caso o verbo venha acompanhado do pronome reflexivo, mais uma vez a ideia de reciprocidade, tá? Deve permanecer no plural, a mesma coisa. Abraçaram-se o amigo e ele. Então, eu tenho o núcleo amigo e o núcleo ele. Abraçaram-se da ideia de que houve um abraço recíproco. Então, a gente vai sempre manter o verbo no plural, porque como se fossem duas ações. Eles se abraçaram. Tá ok? Continuando. Sujeito ligado pela preposição com.
Bem tranquilo, tá, gente? Eu tenho lá a escola com a família. Tenho lá a preposição com. Devem orientar. Eu vou manter o verbo sempre no plural nesses casos. Tudo bem? Tenho lá a escola com a família deve orientar. Então, aqui, ó, tenho a escola com a família. Eu quase que deixo esse termo ali isolado entre vírgulas e faço a concordância apenas com a escola. Tudo bem? Vamos lá. Regra 4. Núcleos com as palavras cada ou nenhum. Exemplos. Cada criança, cada adolescente, cada adulto pode precisar de apoio. O que aconteceu? Quando eu tenho lá a palavra cada repetida, eu mantenho o verbo no singular. Porque eu estou falando de vários grupos, né? Cada criança, estou falando de uma criança. Cada adolescente, cada adulto. É a hipótese de ter um de cada desses, né? Eu não estou falando que tem todos esses juntos. Então, eu vou manter o verbo no singular. Nenhum aluno, nenhum responsável, nenhum professor pode fazer esse trabalho sozinho. Nesse caso, o foco é em um desses, qualquer um desses, tá ok? Continuando, núcleos sinônimos ou no singular. Atenção aqui, gente, que sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, tá? Então, vamos lá. Tenho ali no primeiro exemplo, a aflição e a angústia pode desencadear problemas maiores. Então, quando eu tenho duas palavras com um significado muito próximo, né, que são sinônimas, eu vou tratar as duas como se fosse uma só, mantendo o verbo no singular. E no caso ali de baixo também, eu tenho a opção de plural, sendo que é preferencialmente aconselhável manter no singular, por conta dessa relação de sentido e de significados idênticos que as duas têm, tá? Toda vez que você perceber dois núcleos ali que têm os sentidos, os significados muito próximos, você vai tratá-las como se fosse uma só. Por isso o verbo fica no singular. Regra 6. Núcleos em gradação. Gradação da ideia de graus. Algo vai crescendo ou diminuindo em graus. No final das contas, eu tenho ali uma única linha que vai modificando, aumentando ou diminuindo. Como assim? Vamos ver um exemplo. Um olhar, um aperto de mão, um abraço pode curar algumas feridas. Primeiro veio o olhar, depois o aperto de mão, depois um abraço. Essa proximidade foi crescendo, então eu tenho ali uma gradação. Eu tenho uma única gradação. Ela foi desenvolvida em etapas, mas eu tenho uma única gradação. Por isso, a possibilidade de fazer a concordância no singular. Porém, eu também posso fazer a concordância no plural, porque ainda que sejam etapas do mesmo processo, eu tenho ali coisas separadas. Primeiro foi o olhar, tem um aperto de mão e tem um abraço, tá? Então, ela tem a possibilidade de fazer a concordância no plural, porém, preferencialmente no singular, por serem níveis da mesma gradação, tá? Por serem partes ou etapas do mesmo processo, ok? Continuando. 7. Núcleos, quando eu tenho ali verbos na forma do infinitivo. Exemplo, falar e desabafar ajuda, tá? Então, quando eu tenho sujeitos, né? O sujeito formado por núcleos, que são verbos na forma do infinitivo, para lembrar, verbos do infinitivo são os verbos que terminam em ar, er ou ir, tá? Eu tenho lá os verbos na forma nominal, na forma original dele. Então, quando eu tenho os núcleos do sujeito formados por verbos no infinitivo, a preferência, né, a orientação, o correto é você fazer a concordância no singular. Tudo bem? Porém, a gente tem uma observação. Alguns gramáticos defendem que essa regra é facultativa, com algumas exceções. Então, falar e desabafar ajuda, posso concordar no singular, ou falar e desabafar ajudam. Isso aí também é uma divergência entre os gramáticos. Porém, até para esses gramáticos que acreditam que a gente pode usar singular ou plural nesses casos, tem as exceções, que até eles são contra. Quais são? Quando eu tenho lá o falar e o desabafar ajudam, no caso de que eu tenho determinantes, o falar e o desabafar, mostrando que essas palavras foram substantivadas mesmo, viraram nomes. Então, quando eu tenho determinante, aí sim não tem conversa, é plural mesmo. Ou também quando eu tenho núcleos antônimos. O que são antônimos? Contrários entre si. Ganhar e perder. Ganhar, perder,
noite e dia, tá bom? Palavras que sejam contrárias entre si. Se eu tenho núcleos que são palavras antônimas, contrárias entre si, também não tem conversa, tem que ser plural. Até os gramáticos que defendem a dupla opção ali, o caso facultativo, tem essas exceções aí que eles apresentam para a gente, tudo bem? Continuando. 8. Núcleos resumidos por um termo resumitivo. Como assim? Vamos ver o exemplo. Uma ligação, uma mensagem, uma visita, tudo isso mostra que você se importa. Então, ali eu tenho ligação, mensagem e visita, que eram 3 núcleos separados, ali todos 3 resumidos num único tudo isso. Então, se eu tiver um termo resumitivo, eu tenho ali, já que eu resumi tudo em uma coisa só, eu posso fazer a concordância no singular. Tudo bem? Regra 9. Sujeito, quando ele é igual, tá, a expressões um e outro, ou nenhum nem outro. E aí, como é que vai funcionar? Exemplo, psiquiatra e psicólogo, um e outro pode ajudar. Tem a opção no singular, mas também tem lá a opção no plural. Psiquiatra e psicólogo, um e outro podem ajudar. Então, nesses casos, também tem a opção facultativa. Tudo bem? Observação. Quando indicar reciprocidade, como a gente já viu em 2 outros casos aqui dentro do sujeito composto, o verbo deve ficar no plural pelos mesmos motivos que a gente já conversou, tá? Psiquiatra e psicólogo, um e outro se ajudam no tratamento. Então, são 2 ações, eles se ajudam, um ajuda o outro, ok? Atenção, importantíssimo. Um ou outro ajuda. Por que que eu tenho ali o ajuda no singular? Porque agora eu tenho uma ideia de alternativa, ou um ou outro, então será um só, por isso singular. Tudo bem? Regra 10. Núcleos ligados por nem e nem. A gente coloca ali uma palavra depois do nem, tá? E depois o outro comparativo. Nem isso, nem aquilo. Então, exemplo, crítica e julgamento, nenhum nem outro podem ajudar. Tem a opção de fazer a concordância no plural e também tem a opção de fazer a concordância no singular. Crítica e julgamento, nenhum nem outro pode ajudar. Porém, eu tenho lá a concordância que é preferencialmente aceita para o plural, tudo bem? Observação. Quando o sujeito estiver antes do verbo, há preferência pelo singular. Não ajuda a crítica nem o julgamento. Poderia dizer, não ajuda nem a crítica nem o julgamento, mas ali eu quis fazer os dois ligados por um nem apenas. Dá para entender que é nenhuma nem outra. Então, não ajuda a crítica nem o julgamento. Então, a gente tem a orientação de, quando houver sujeito composto ligado por nem e nem, ou um único nem que seja, a gente vai manter esse verbo no singular. A preferência é pelo singular, tá, gente? Não significa que esteja errado se você fizer ali a concordância com o plural. Mas é bom saber que existe preferência, porque aí a gente vai estar dentro ali das normas, das orientações certinhas para cada caso, tá ok? Regra 11, núcleos ligados por ou. Esse aqui a gente tem que ter bastante atenção. Exemplo, o bullying ou a depressão podem levar ao suicídio. Então, aqui eu tenho a intenção de mostrar, eu tenho a ideia de inclusão, de adição. Tanto um quanto o outro podem levar ao suicídio. Quando eu tenho a ideia de inclusão, estou incluindo um e outro, eu vou colocar esse verbo, tá? Vou fazer a concordância no plural. Já se eu tiver a ideia de exclusão, ou um ou outro, alternativa, eu vou manter esse verbo no singular. Você ou sua irmã fará a palestra, ou seja, não são as duas. Na hora que eu falo isso, eu tenho a intenção de mostrar que eu não sei se é uma ou outra. Então, apenas uma fará a palestra, ok? Observação. Quando os núcleos forem antônimos, como a gente já falou, contrários, tá? Palavras contrárias entre si, o verbo deve ficar no plural. Exemplo: a alegria ou a tristeza fazem parte da vida. Nesse caso, o fato deles serem antônimos me faz ver os dois bem separadinhos, então eu tenho dois. Eu coloco na cabeça que eu tenho dois, então é plural. Regra 12. Núcleos separados, geralmente por vírgulas, por
como, menos, exceto, inclusive, bem como, assim como, tanto quanto. Exemplo: você, assim como eu, precisa de ajuda. Então, ali eu tenho o primeiro elemento e o segundo elemento. Primeiro elemento, você, e segundo elemento, eu. Nesse caso, eu focando no primeiro elemento, eu vou dizer o quê? Você, assim como eu, precisa de ajuda. Então, você precisa. Fazendo o isolamento ali entre vírgulas, eu concordo com o que vem antes da vírgula, tá ok? Então, você precisa de ajuda, como se eu dissesse assim, isolando esses termos entre vírgula, ok? E ali, você, assim como eu, precisamos de ajuda. Ou eu posso fazer a concordância juntando os dois elementos, e aí eu terei a concordância no plural, tudo bem? Preferencialmente, a gente vai ter a opção de concordar com o primeiro elemento. Lembre-se que sempre que eu falar de preferencialmente, é o que é quase unânime entre os gramáticos. A maioria dos gramáticos, dos estudiosos, gosta e prefere esta primeira opção, tá ok? Regra 13. Núcleos ligados por tanto quanto, não só, mas também. Exemplo: não só o paciente, mas também a família precisa de ajuda. Então, com foco no segundo elemento, a concordância será no singular. A segunda opção: não só o paciente, mas também a família precisam de ajuda. O foco será tanto no primeiro elemento quanto no segundo, por isso a concordância será feita no plural. A preferência é pelo segundo caso, tá, gente? Fazendo a concordância no plural quando houver esses casos. Atividade: o sucesso ou o fracasso não determinam ou determinam quem você é. Aqui eu peço que no exemplo a seguir a concordância será feita no singular ou plural. Eu pergunto para vocês. Peço também que vocês justifiquem a resposta comentando com base na regra para esse caso. Então, vamos procurar dentro da apostila e comentar aqui. Bom, eu sei que é esta opção porque... Aí vai explicar, tá ok? Envie suas respostas em comentário particular ou pode ser também a fotografia do caderno, tá ok? Muito obrigada.